aquela questão de termos a crença de que o nosso propósito tem que ser grandioso e ser uma missão de vida. E isto é um desafio, não é? Tendo em conta todos os condicionamentos que nós vivemos. Todos temos um propósito vocacional, no sentido em que, se calhar, o meu propósito é conectar-me com pessoas mais desfavorecidas, ou outras é um trabalho mais chato de secretariado. O nosso propósito vai muito além do que é que tu fazes. O teu propósito é quem tu és. Quem tu és, é ser e não fazer. Quem tu és, não é? E como é que tu manifestas essa essência no aqui e no agora. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo a Raquel Gonçalves. Ela é astróloga e dedica-se a ajudar pessoas a reconhecer os seus bloqueios e talentos através do mapa astrológico e muito mais. O seu trabalho cruza consciência, relações, padrões repetitivos e tendo sempre como base a astrologia. Mas hoje nós vamos um bocadinho para além da astrologia. Vamos explorar, no fundo, o que é isto do propósito de vida, que é um tema tão discutido, tão debatido, não é? Todos nós andamos à procura do que é que andamos aqui a fazer. Ninguém sabe, mas pronto, é o que é. Mas nós tentamos e, portanto, eu vou aqui falar com a Raquel, também cruzando com a astrologia, o que é isto do propósito e o que é isto da missão de vida. Bem-vinda, Raquel, mais uma vez. Obrigada, Nur. Nada. Obrigada por estar aqui presente. Vamos lá falar sobre propósito. Vamos lá. De propósito. Vou começar por uma pergunta muito básica, que é o que é realmente isto do propósito de vida, não é? Do que é que estamos a falar quando falamos de propósito? Não é o que é que nós estamos aqui a fazer, não é? Todos nós. Por onde é que eu hei de começar? Que isto ao mesmo tempo... Sabes que eu reflito muito sobre esta questão e eu acho que é importante desconstruí-la por camadas. Ok? Vamos a isso. Então, o propósito, acima de tudo, todos nós, portanto eu gostava de até desconstruir isto contigo, de ir para o macro e ir depois então para o indivíduo. Não é? O propósito de todos nós, e eu até passo a citar uma expressão de uma incrível terapeuta, da Anabela Henriques, o propósito de todos nós é de aprendermos a integrar os 4 elementos da vida, não é? Interessante. E o que é isto, dos 4 elementos da vida? E eu aqui, desconstruindo os elementos contigo, se nós formos até lá atrás, os astrólogos, eles começaram por observar e compreender que a realidade onde nós vivemos, ela pode ser caracterizada por estes 4 princípios energéticos, não é? Então, se nós seres humanos vimos ter aqui uma experiência, nós viemos aprender a saber lidar com estes 4 princípios energéticos, não é? Então, numa primeira camada, eu diria que é isso. É esse o propósito de nós estarmos aqui. Quando dizes, desculpa interromper, Raquel, quando dizes esses 4 princípios energéticos, estás a falar, por exemplo, das leis herméticas ou das... Imagina, tudo o que existe na realidade pode ser caracterizado por estes 4 elementos. Vamos desconstruí-los. Bora. Então, sim. Imagina, o elemento terra. Então, o elemento terra fala de tudo o que é matéria, tudo o que é o concreto, fala do que é praticidade, a rotina, o dia-a-dia. Isto é elemento terra. Certo. A conexão com o corpo. Quantos de nós não temos imensa dificuldade e resistência a lidar com questões do dia-a-dia, da rotina, o corpo físico, não é? Então isto é uma das primeiras coisas que nós viemos aprender a lidar com isto. E às vezes as pessoas até ficam assim, mas isso é assim tão básico, Raquel. Mas a vida é isto, estás a perceber? É simples. Exemplo, elemento fogo. Falamos da ação, do movimento, da nossa capacidade de nos afirmarmos, de nos reconhecermos enquanto indivíduos, não é? O fogo é a individualidade. É a ação, a ação, movimento, capacidade... Iniciativa, tudo o que está interligado com isso. O elemento ar fala da nossa capacidade de comunicação, de nós aprendermos a construirmos ideias, de questionarmos, de pensarmos, não é? Dialogarmos uns com os outros. Portanto, fala de inteligência, do raciocínio. O elemento água, que fala da capacidade que nós temos de... Nós devemos aprender a lidar com emoções, não é? Portanto, a nos relacionarmos, a criar relações de interdependência. Então, numa primeira instância, eu dizia que o propósito de todos nós estarmos aqui é aprendermos a lidar com tudo o que é da vida, que é isto tudo, que pode ser bastante caracterizado por estes 4 elementos. E lá está, todos nós vamos ter maior
facilidade ou dificuldade em lidar com certos elementos. Isso depois também pode ser observado a partir do teu mapa astrológico, não é? Há pessoas que têm muito mais afinidade com o elemento terra, não é? São pessoas muito mais do dia-a-dia, do cotidiano, mas depois esquecem-se de questionar, mas aquilo que eu faço diariamente é realmente alguma coisa, é aquilo que eu quero fazer da minha vida? Ou só estou em rodinha de hamster? Então uma pessoa que acaba por se desconectar do fogo, que é o fogo é muito mais o propósito maior, a concretização, não é? É fé, é a alegria de viver, é a vontade de viver, não é? A intenção, ou seja, não sei se estou a ser confusa. Super, enquanto estás a falar eu estou a pensar um bocado tipo... ou seja, energeticamente com o que é que eu me identifico. Obviamente o fogo é o que tem a cor mais viva dentro de mim, o fogo. Claro. E então é engraçado à medida que estás a falar eu ver o que é que me atrai mais. O que é que te atrai mais, sim. Não é? Há pessoas que por outro lado, imagina, super fogosas, mas têm o elemento ar não é um elemento que é tão a praia deles, não é? Sim. Então são pessoas que se calhar em termos de raciocínio para sei lá, desenvolver certos conceitos mais abstratos ou até para capacidade de socialização, de dialogar, de interagir. Comunicação, não é? Comunicação, portanto, pessoas, se calhar são pessoas que vivem muito mais autocentradas ou até são um bocadinho mais isoladas, não gostam tanto daquela interação social, portanto, ou seja, no fundo o propósito de todos nós é lidarmos com tudo o que faz parte desta Matrix. Exato, ok? Sim. Cada um com os seus desafios e obviamente que depois vamos desconstruindo o mapa e vamos vendo onde é que cada elemento é mais predominante e não é, porque ao mesmo tempo, repara, por exemplo, quando vamos ver o mapa astrológico de uma pessoa e dizemos que o elemento terra ou fogo é mais predominante, não é que não estejam lá, do ponto de vista consciente está lá mais predominante em ti, por exemplo, o elemento fogo. Imagina, o elemento ar está em déficit. Não é que ele não esteja lá. Ele está aí numa camada mais inconsciente, ok? Ok. Então a vida vai-te trazer circunstâncias, eventos, para que tu desafiar isso. Para tu constantemente deparaste com aquele déficit que está ali. Estão-me a fazer entender? Ou seja, sim, portanto, há sempre uma constante projeção. Sim. É deep. É deep, sim. Ou seja, uma pessoa com um maior déficit, entre aspas, no elemento ar, provavelmente se calhar vai começar a ter alguns convites para ir palestrar num sítio ou para ir a um podcast. Por exemplo. E ai meu Deus, eu não sei, mas... Ou às vezes até são pessoas completamente obcecadas por ler. Ok? Porque há uma necessidade de compensação daquela sensação de falha muito inconsciente. É super engraçado. Eu tenho muito presente em mim alguns mapas astrológicos e um deles... Portanto, era uma mulher extremamente fogosa e ela adorava ler, está sempre a tirar formações. E eu lembro-me em consulta desconstruir isto com ela e ela dizer-me, não, mas eu sou uma mulher... Não, desculpa Raquel, eu não concordo, tenho o intelecto super desenvolvido. Não é que não seja inteligente em nada disso. No entanto, há sempre uma tentativa de compensação por algo... que tu sentes falha inconscientemente falando, ok? Há sempre uma necessidade de afirmar aquilo, né? Eu tenho que tirar formações, eu tenho que ler muito para me sentir intelectualmente, se calhar. Faz imenso sentido. Estás a fazer perfeitamente. Elemento água, por exemplo, as pessoas que têm déficit de água são pessoas que não gostam nada de lidar com emoções, têm uma resistência e às vezes até nem têm tolerância porque pessoas sejam demasiado emocionais, demasiado frágeis. Não é? Mas essas pessoas naturalmente vão acabar por atrair esse tipo de pessoas. Normalmente apaixonam-se por pessoas extremamente emocionais, não é? Sim. Portanto, eu não suporto a minha companheira. É sempre um melodrama. Entendes? Portanto, a vida está sempre constantemente, por meio de projeção, a fazer com que tu saibas lidar com os diferentes aspectos da vida que podem ser representados por estes tais 4 elementos. Estás a perceber de uma forma muito básica. Então, só aqui para te dizer que as pessoas às vezes questionam-se muito: Raquel, qual é que é o meu propósito? O propósito é sermos humanos e aprendermos a lidar com tudo o que está envolvido com esse ser humano. Mas obviamente, quando vamos desconstruir o mapa astrológico da pessoa, nós vemos determinados propósitos mais específicos, não é? Então todos nós temos aqui um papel,
Todos nós temos determinadas questões e temas que viemos aprender a saber lidar. Por isso não vale a pena nós compararmos as nossas vidas umas com as dos outros. E é possível identificar isso num mapa astral, não é? Claramente. Sim. Então, na perspectiva da astrologia evolutiva, tu tens pontos de passado e tens pontos de evolução. Eu diria que o nosso propósito é aprendermos a desapegar-nos um pouco dos pontos de passado e aprendermos a integrar aqueles temas dos pontos de evolução. Exemplo, largarmos temas de lunares e aprendemos a integrar o ascendente, o nosso sol, portanto, o nó de norte, da perspectiva mais técnica. Então, imagina, o propósito de todos nós é de vivermos em essência, reconhecermos essa essência e manifestarmos essa essência aqui na Terra. Sabes que é muito interessante estás a dizer isso, porque por acaso eu estava a falar com uma amiga minha e estava-lhe a dizer que ia gravar um episódio sobre propósito e debatemos aqui uns pontos. E eu cheguei de facto à conclusão, estava a pensar alto, de que cumprir o nosso propósito, no fundo, é vivermos em coerência com quem nós somos. Porque quando fazemos isso, a consequência disso é nós impactamos, através da nossa autenticidade, o mundo e os outros. Completamente. Não é? Ou seja, nós não sabemos qual vai ser a forma do nosso propósito, porque nós saberemos quando vivermos em total coerência connosco e o propósito será cumprido. Completamente, concordo a 200% contigo. Aqui o desafio é que a maior parte de todos nós vive em desconexão total, não é? E eu recebo muitas pessoas diariamente: Raquel, eu sinto um vazio, sinto-me completamente desconectada, gostava de perceber qual é que é o meu propósito. Às vezes até vem por meio de uma crise dos 42, Urano oposição a Urano, outras vezes vem do retorno de Saturno, o que quer que seja, e vem muito por esta questão. E sabes que esse tema da essência está muito conectado, por exemplo, ao nosso Sol, sabes? A maior parte, eu acho engraçado, as pessoas sabem todas o seu signo solar, mas eu questiono se elas de facto estão conectadas com ele. É interessante, queres distinguir a diferença entre o nosso signo solar e o ascendente? Porque eu acho curioso, eu à medida que vou falando com as pessoas a dizer, olha, lancei um episódio sobre previsões mundiais, etc. Não, previsões de signo ascendente, as pessoas perguntam, mas o que é o ascendente? Nem sei o meu ascendente. Ok, é assim, isto é a visão da astrologia evolutiva. Depois, no meio da comunidade da astrologia, às vezes pode haver uma divergência de pensamento na definição, mas como um todo, o Sol é um ponto de essência, ok? Fala da nossa espontaneidade. Portanto, se tu esqueceres o que a sociedade vai pensar, o que o papá ou que a mamã ou o contexto familiar assim queria que tu fosse, ou o que quer que seja, se tu esqueceres todas essas camadas que te limitam a tua autenticidade, o Sol é aquele ponto de essência, ok? Em que tu és só, tu te expressas. É quase como se fosse a nossa criança interna, entendes? Perfeitamente. Então ele é muito importante porque quando nós vivemos conectados com aquele Sol, tanto nós sentimos alegria de viver, nós sentimos propósito, nós sentimos ok, eu sinto que o que eu estou a fazer, portanto, sinto que a minha existência tem um significado, eu sinto que estou a ser eu sinto que me posso expressar, posso ser livre. A maior parte de todos nós, tanto tem sóis completamente aflitos, salvo seja, ou seja, portanto, há ali um Sol Saturno, há ali um Sol Plutão, ou seja, há ali temas que me impedem de expressar e manifestar aquela essência. Eu vou-te dar um exemplo muito prático de o que mais me disputou, por exemplo, a conexão com a astrologia. Eu vivia completamente desconectada do meu Sol. Eu sou Aquário, ou seja... És Aquário. Sou Aquário, Adoro. ou seja, eu desconectava-me completamente do meu lado... Não me desconectava. Irreverente, fora da caixa. Eu tinha vergonha dele. O que é que mas behind the scenes, atrás das câmaras, portanto... tudo o que era teorias da conspiração, espiritualidade, questionar o sistema, rebeldia máxima, ciência, astrologia, portanto, tudo o que é do mais fora da caixa, portanto, eu consumia tudo aquilo, falava daquilo em família. Felizmente tenho uma família que me permite expressar essa minha essência. No entanto, se me perguntares com os meus amigos, no trabalho, portanto, não expressava essa minha forma de ser e tentava ser uma boa menina, certinha, quando se calhar dentro de mim
eu de repente se calhar tinha à medida que fui amadurecendo, de repente não, se calhar em contexto de trabalho questionava ao chefe: olha chefe, mas tenho certeza que se calhar essa é a melhor forma? Já pensou, por exemplo, nesta alternativa? Isto é uma forma de ser aquário, que é questionar o protocolo, questionar o sistema, questionar as coisas, não é? Tentar trazer inovação, falar de temas tabu, não é? Por exemplo. Oh Raquel, se calhar vou-te desafiar aqui, não sei se isto é secante e não sei se conseguimos fazer isto aqui, se não, gravamos outro episódio. Sim. Mas eu acho que isto vai acrescentar muito. Diz. Assim, uma ou duas palavras que caracterizem o signo Sol. Isto porquê? Acho que está completamente interligado ao tema do episódio, que é o propósito, porque quanto mais tu estás ligado a essa essência, mais cumpres o teu propósito. Completamente, sim. Conseguimos fazer isso assim? Tanto carneiro a peixe? Tanto os 12? Ok. Então, imagina, Sol em carneiro. O propósito, no fundo, é empreender, portanto, é de ir correr riscos, portanto, ir à aventura, ser o pioneiro, no fundo, pioneirismo. O signo de Touro, portanto, vem aprender a conectar-se com a abundância. Portanto, solos em Touro que não têm boa relação com o dinheiro, não estão a cumprir o seu propósito com o dinheiro, com a sensualidade, com a capacidade de estar no presente, no fundo. O que é estético também, o que é o estético, o bonito, o sensual. O estético diria mais balança. Eu diria mais aqui do sensual, portanto, como é que é o toque do tecido na minha pele, o sabor do vinho, daquele doce, portanto, isto é Touro. Estou a perceber, sim. Entendes? Sim. Então, muito esta primeira experiência com a matéria é Touro. Gêmeos, no fundo, vêm aprender a comunicar, portanto, a serem curiosos, a perguntar o porquê. Ai, mas constelações sistémicas, o que é isso? E é para quê, não é? E questionar, portanto, ser curioso, manter a curiosidade, informação, aprender. Caranguejo, portanto, vem falar sobre emoções, portanto, o Sol em Caranguejo precisa de aprender a estabelecer relações vinculares, portanto, com as pessoas à sua volta, com a família, estabelecer raízes. O Sol em Leão vem aprender a encontrar a sua autenticidade, aprender a ser também palco, não é? Ser o centro das atenções, e não há nada de errado com isso. Às vezes há assim um bocadinho de... Por isso é que há as pessoas que dizem, por exemplo, tem o signo em Leão: mas eu nem gosto de chamar a atenção. Típico. Se calhar é para aí que deve olhar. Se calhar até gosta e não sabe, não é? Completamente. Não, lá no fundo querem muito sentir-se únicas, especiais e reconhecidas, mas há muita falta de autoestima, há muita insegurança, portanto têm uma dificuldade enorme de reconhecer o que é que têm de único e especial dentro delas. E o Sol em Leão precisa de aprender a conectar-se com o seu artista interior também, com a sua autenticidade. Sol em Virgem, portanto, vem aprender a saber lidar com o dia-a-dia, com a rotina, com o que é prático, a aprender a desenvolver uma habilidade técnica, a estar ao serviço, aprender a desenvolver a humildade. Sol em Balança são pessoas que vêm aprender a se relacionar, a serem conciliadoras, a conectarem-se com a estética, com a beleza, com a elegância. Portanto, Sol em Balança, está tudo certo. Olharem 2 vezes ao espelho, ver se está tudo bonito, está tudo bem em serem namoradeiras. Portanto, vêm aprender a relacionarem-se com o outro de uma forma igual, ok? De uma forma em que há um equilíbrio entre mim e ti. Ok? E é um desafio para essas pessoas encontrarem esse equilíbrio. O Sol em Escorpião vem aprender a lidar com crises. Portanto, não há nada... Não, é que o Escorpião é mesmo... É intenso. Mas faz parte, faz parte da vida. Porque só a partir das crises é que eles conseguem desenvolver a resiliência. O Sol em Escorpião vem aprender a desenvolver a força pessoal. E não se podes passar... Não desenvolves força pessoal a passar-te os paninhos quentes. Tens que passar por obstáculos, tens que passar por desafios, tens que te... renovar, transformar, tens de ter esta liberdade para te transformar ao longo da vida. E de repente hoje identifico-me com isto, amanhã não, afinal eu hoje sou diferente, ou identifico-me com outra coisa. Portanto estão sempre em constante mudança, renovação, morte e renascimento. Vem-se conectar com a sexualidade, não é? Com este lado mais visceral, mais intenso, mais profundo, lidar com os temas tabu também. Sol em Sagitário vem questionar qual é que é o sentido da vida, qual é que é o meu propósito. Vêm conectarem-se com outras culturas, tanto com a fé, com o conhecimento superior. São pessoas que precisam muito de estimular o seu intelecto, mas um intelecto não só do hemisfério mais racional,
ok? Estamos aqui a um conhecimento que mistura também a componente metafísica mais transcendente. Sim. Vem aprender a conectar-se com o mundo. Sol em Capricórnio vem aprender a construir coisas, não é? Vem aprender a serem responsáveis, a desenvolver o pai interno dentro deles. Caranguejo vem aprender a desenvolver a mãe interna. Que é o meu signo. Capricórnio vem aprender a desenvolver o pai interno. E isso é aprender a lidar com desafios, com obstáculos. Portanto, vem aprender a ser a cabra do monte que sobe a montanha, não é? E está frio, e está neve, e aprender a desenvolver a resiliência, a paciência, e tudo o que isso engloba. O Sol em Aquário vem aprender a ser inovadores, a serem rebeldes, a questionar o sistema, a expressar a sua originalidade e a sua autenticidade. Mesmo. E a liberdade também está um bocado associada, não é? Sobretudo, liberdade de pensamento. Eu adoro aquários. Adoro. São personalidades muito fora da caixa, não é? Sim. Questionam, não é? Põem em causa, fazem... criam movimento. Criam um movimento completamente. E o Sol em Peixe, no fundo, vem aprender a conectar-se com a consciência crística, não é? O amor incondicional, com o seu lado mais místico, com o seu lado sensível, altruísta. Vem aprender, quiçá, a perder um bocadinho as barreiras do próprio ego, portanto, e pode ser por meio de um trabalho, da arte, do que quer que seja. Que giro, foi interessante saber. E portanto o que estávamos a dizer é, quanto mais conectados vivemos com essa essência, mais alegria sentimos e mais disponíveis estamos para a vida, não é? É quase como se acendesse um fogo cá dentro. Repara, conectares com o teu Sol é conectares com o teu fogo de vida. Planetas associados a fogo: Júpiter, Marte, Sol, ok? Júpiter, Marte, Sol. Eu tenho Júpiter, Marte, tudo no mesmo sítio. Enfim, isto não é sobre mim, depois falamos. Sim. Ok, e o ascendente? O que é que diz sobre nós? O ascendente fala de um ponto de evolução, portanto é uma energia que nós viemos aprender a integrar e a lidar com, e com tudo o que está relacionado com ela. No entanto, o ascendente fala do tipo de experiências de destino que nós vamos atraindo ao longo da vida para que nós possamos nos conectar com aquela energia. Então, uma pessoa que tem um ascendente em Capricórnio, o que é que ela vai atrair para a vida dela? Responsabilidades, trabalho, desafios, obstáculos, porque ela precisa de vir aprender a integrar aquela energia. Então, há astrólogos que defendem que o ascendente até é a porta de entrada para o Sol, não é? Quanto mais tu conectares com aquele ascendente, mais perto do Sol tu te encontrarás. Então, no fundo, é um ponto de evolução. Tu vieste aprender a integrar e a conectar-te com aquilo. E quanto mais te conectas com aquela energia, mais fluidez. Portanto, repara, no ascendente está a energia que é vivida no teu início de vida, no momento do parto. É o ascendente, ok? Ali marca o início do teu mapa. É a porta de entrada para tudo o que está ali naquele teu mapa. Então, é muito importante que tu aprendas a conectar-te com a energia daquele ponto. Não sei se estou... Sim. Ou seja, o teu ascendente é o canal pelo qual tu evoluís, não é? E se tu estavas a dizer por exemplo, se tens um ascendente em Capricórnio, ou imagina que tens um ascendente em Touro ou em Caranguejo, por exemplo, tu vais atrair situações ou pessoas que te apresentem esse desafio para tu te conectares com isso. Imagina, eu tenho um ascendente em Touro, se calhar vou atrair pessoas ou situações que me apresentem o que é a sensualidade, a ter paciência. Se calhar as coisas vão-te aparecer do género, não sei qual é que é a tua lua, nem nada disso, não sei qual é que é a tua matriz energética, core, mas um ascendente em Touro traz muito uma experiência de... Se calhar às vezes as coisas não são no tempo em que tu querias, se calhar as coisas, não é? A vida traz-te situações para que tu aprendas a ter paciência, a ir com calma, com tempo, a desacelerar, tu explores a tua própria sensualidade, a tua conexão com o corpo físico, não é? Sim, é claramente a pessoa que eu tenho ao meu lado desafia-me a tudo isso, portanto faz imenso sentido. E portanto, depois tu viste... O nosso propósito muda ao longo da vida?
Não. O teu propósito pode ser analisado no teu mapa astrológico. Agora, se me disseres assim, eu vou passar por gatilhos ao longo da minha vida que me fazem alinhar com o meu propósito. Sim. Então, tu vais passar, se calhar, por trânsitos astrológicos que vão te fazer conectar mais com, por exemplo, a tua essência. Não é? Vem ali, sei lá, um retorno de Saturno, ou vem ali um Urano que de repente te faz ali um movimento disruptivo e que te faz de repente questionar, calma, mas o que é isto? Aí concordo. Acho que o nosso propósito, que as pessoas compreendam que isto é uma jornada para se levar para a vida, não é? Sim, é um caminho de uma vida. É um caminho de uma vida. Portanto, o teu propósito é viveres a tua essência na sua plenitude. E isto é um desafio, não é? Tendo em conta todos os condicionamentos que nós vivemos. Aliás, o nosso corpo é um condicionamento, ou seja, condiciona-nos, não é? E portanto, claro que sim, sem dúvida. E depois também há aquela questão de termos a crença de que o nosso propósito tem que ser grandioso e ser uma missão de vida. E no fundo uma pessoa pode ter uma vida aparentemente comum e simples, mas com um significado brutal, não é? Esse é o nosso propósito, porque eu acho que, repara, acho que as pessoas têm uma ideia muito fantasiosa em relação ao propósito. Pois, eu também acho. Acho que pensam que todos nós temos que ter uma missão ultra especial e transcendente, e não... A vida é mais do que isso, ok? E o nosso propósito é sobre, se calhar o teu propósito é aprender a vir a curar a relação com a tua mãe, não é? Ok? Atenção. Atenção, que as pessoas compreendam, há um propósito, mas depois nós temos vários pequenos propósitos. Temos propósitos vocacionais, temos propósitos relacionais, temos propósitos mais espirituais, entendes? Entendo, e acho que o mapa astral aqui é fundamental, porque tu olhas para a tua matriz, como tu disseste, e tu percebes por onde é que faz sentido caminhar, não é? Qual é o caminho que te cumpre? E em vez das pessoas fazerem testes psicotécnicos, deviam fazer uma mapa astral. Completamente, eu acho que sim, mas que ajudava muito. A vida é sobre o simples. Sim. A vida é sobre o simples e ainda no outro dia estava a dar uma consulta a uma senhora e ela, Raquel, ela estava com os seus 42 anos. Raquel, eu gostava de saber qual é que é o meu propósito e se tenho estado a ir bem na minha vida ao longo, não é? E de repente eu vou desconstruindo, e ela tinha um sol em aquário na casa 3, portanto a casa 3 é a casa de comunicação, do ensinar. Aquário, o fora da caixa, o que pensa diferente, o inovador. E de repente eu comecei e ela era professora, e eu perguntei-lhe, tens uma metodologia de ensino bastante particular, não é? Peculiar, não é? Bastante diferente, não? E ela assim, eu sempre tive problemas no ensino, a direção sempre me cortou as pernas, porque eu sempre tentei introduzir novas formas de ensino às crianças. Na sala de aula era um sucesso, tinha ótimos resultados, mas sempre tive esse desafio. E eu de repente comecei a desconstruir com ela, se calhar tens andado a cumprir o teu propósito, não é? De trazer inovação, não é? Ou seja, isto é tudo também muito orgânico. Às vezes as pessoas, será que estou a fazer bem? Será que não estou a fazer? Isto é intuitivo, isto é de repente, olha, a vida levou-me para aquele caminho, não é? Eu sinto-me atraída por aquilo. Sim, é abrir espaço para que isso aconteça também, não é? Também, não é? Ou seja, uma coisa simples do dia-a-dia, não é? A pessoa trazer uma forma diferente de ensinar às crianças e de repente está a cumprir um dos seus propósitos vocacionais, por exemplo. Sem dúvida, sim. E tu achas que todos nós temos um propósito único? Sim, porque todos os mapas são únicos e todas as consciências que vivem cada mapa são únicas. Isso é um tema interessante, porque até os gêmeos que nascem à mesma hora completamente diferente. Têm mapas diferentes. Diferente porque a consciência que está ali é diferente. Então tens casos de gêmeos. Uma pessoa que nasce exatamente à mesma hora, no mesmo sim. dia, no mesmo ano, tem um mapa diferente. O mapa é o mesmo, mas a forma como é vivido e integrado aquele mapa é diferente. É diferente. Porque a consciência é diferente. Exatamente. Entendes? Entendo. Uau, forte. Depois existe toda a ansiedade coletiva em torno do propósito, mas não achas que isto até pode refletir, enfim, uma desorientação até que o mundo acaba por
por vivenciar, não é? Esta obsessão, qual é o meu propósito? Às vezes não pode refletir uma desorientação. Sem dúvida. Eu acho que também tem muito a ver com os tempos que nós vivemos hoje. E eu acho que houve também um relógio interno em muitas pessoas, especialmente depois do Covid. De repente as pessoas sentiram uma urgência por questionar a sua existência e acho que houve mesmo um relógio interno que se acionou em todos nós. Eu acho que é um pouco por abrandámos e começámos a pensar e a questionar, não é? É o poder de abrandarmos. E também as redes sociais, de repente é mais fácil espalhar a palavra, não é? E a informação espalha-se com tanta facilidade que de repente, apareceu-me um vídeo sobre isto. Ei pá, calma. Deixa lá refletir sobre a minha vida. E do nada... Sim, mas isto é muito mais simples do que pensamos. Mas tenho outra pergunta para ti, que é uma pergunta que eu debato imenso com as pessoas à minha volta, que é: até que ponto é que o nosso propósito tem que ser vivido no palco profissional? Tem que ser o nosso trabalho? Ou não é? Até que ponto é que tem que ser? O nosso propósito transcende muito mais o trabalho, ok? Todos temos um propósito vocacional, no sentido em que se calhar o meu propósito é conectar-me com pessoas mais desfavorecidas, ou outras é um trabalho mais chato de secretariado. Não tenho, entendes? Mas o nosso propósito vai muito além do que é que tu fazes. O teu propósito é quem tu és. Quem tu és, é ser e não fazer. Quem tu és, não é? E como é que tu manifestas essa essência no aqui e no agora. Entendes? Entendo. Como é que, portanto, eu gostei muito daquilo que tu disseste, que é ser quem tu és em coerência. Sim. De alma, não é? Sim. Mas essa coerência de alma é algo que vai-se descamando à medida que vamos caminhando, não é? Ou seja, tu não tens... podes ter 18 anos e já ter aquela... Há pessoas que têm, há pessoas que têm, não é? Que já têm isso, não é? Mas não tem que ser. Tu podes te ir descobrindo e podes te ir descamando à medida que a vida vai passando e vais passando por situações. Sim. Mas a vida é muito mais do que o nosso trabalho, isso sem sombra de dúvida. E o nosso propósito é muito mais do que isso. Sim, o meu ponto é, tendo em conta que nós passamos a maioria do nosso tempo a trabalhar, era bom que o fizéssemos em coerência, porque aí estaríamos a cumprir o nosso propósito de uma forma mais coesa, mas nem sempre é possível. E eu debato imenso isto porque, obviamente, imagina, a minha questão é, as pessoas com quem eu falo, algumas dizem, não, há pessoas que simplesmente não têm possibilidade, como tu, Nur, de fazerem aquilo que amam, porque não têm essas condições e, portanto, fazem dinheiro que é para depois, não sei, depois vivem o seu propósito de outras formas, no tempo livre. Só que a minha opinião é, tudo certo, mas até uma pessoa que, enfim, até imagina... uma pessoa que limpe as ruas e etc, que não esteja a cumprir o seu, que acho que não está a fazer a sua paixão, mas se calhar poderá optar por varrer um campo de futebol se for apaixonada por futebol. Percebes o que eu estou a dizer? Então, mas aí repara uma coisa, uma pessoa que tenha como propósito aprender a conectar-se com o que é comunicação, por exemplo, com interagir com pessoas, etc, no ambiente profissional, e começa a sua jornada profissional como trabalhar num hipermercado, ok? E trabalha numa caixa. Ela não está a cumprir com o seu propósito na sua jornada, no sentido em que está a aprender a interagir, não é? Portanto, estás numa caixa de supermercado, tens de aprender a comunicar, tens que aprender a falar com pessoas, tens que aprender a tirar a tua timidez, tens de ser desarrascada. Portanto, isto é muita energia de gêmeos, ok? Imagina. Portanto, estás ali, comerciante, ok? E ela até, por exemplo, até pode ter um aspecto qualquer, uma configuração astrológica que diz que tu, na tua área vocacional, tu vens aprender a conectar com este tema do comércio, da comunicação, etc. Ela até pode não começar a sua jornada profissional a fazer o trabalho que ela tanto quer, a ter um podcast, uma caixa de supermercado. Portanto, ela vai desenvolvendo aquelas skills, ou seja... Porque isto é só a tela onde tu podes projetar o teu propósito, independentemente, tu podes trabalhá-lo em qualquer tela. Completamente, ou seja, as pessoas romantizam muito, eu acho que as pessoas têm muita idealização com respeito ao seu propósito.
acham que é algo super romântico, como tenho um trabalho que é socialmente bem reconhecido e fico com um status quo incrível e fico com uma página super conhecida, ou sou uma CEO não sei onde. E não, o teu propósito é sobre aprenderes a lidar com estes temas. Quiçá a vida vai-te levar primeiro para varrer as ruas, depois ou ires para o supermercado, ou ires para um secretariado e lidares com... Estão-me a fazer entender? Sim, perfeitamente. É engraçado estás a dizer isso, porque eu, antes de ter o meu podcast, eu tinha um ginásio, e um dos motivos mais fortes pelo qual eu optei a fechar é porque é pela minha dificuldade em gerir pessoas, que envolve a comunicação. Pronto. E então eu tive tanta dificuldade nisso que, enfim, isso não foi o motivo, mas contribuiu para tal. Eu tinha hipótese de trabalhar a comunicação ali, seja num podcast ou num ginásio. A tela é diferente, mas é possível, não é? É impressionante. Entendes? Isto é super profundo. Repara, eu tenho um dos meus pontos evolutivos, tem muito a ver com a comunicação. Hoje em dia considero-me uma pessoa que tem mais facilidade nisso. Mas tu achas que eu nasci assim? Eu comecei com 14 anos a trabalhar no comércio local. Eu tinha que chamar os clientes. Olha, menina, quero um tercinho, quero uma vela. Ou seja, eu comecei desde garota a começar a desenvolver um dos meus propósitos evolutivos. Mas não foi propriamente romântico, entendes? Engraçado. Ou seja, isso é bonito. É no dia-a-dia, é na vida, nos eventos, nas circunstâncias que a vida nos traz, que nós vamos cumprindo o nosso propósito de alma, portanto. E é desenvolver skills, capacidades, lidar com temas do dia-a-dia, ok? Com coisas mundanas. Não, o propósito não tem que ser propriamente algo ideal, transcendente. Transcendente, sim. E é transcendente ao mesmo tempo. Sim, mas é super romantizado, não é? Sim. E o que é que acontece quando uma pessoa vive completamente afastada e distante do seu desenho astrológico? Olha, estás-me a lembrar de outra senhora que vem precisamente com uma crise de propósito e um mapa super fogoso. E aquela senhora, em termos de propósito profissional, vocacional, completamente desconectada. E ela sentia imensa frustração, portanto, uma mulher super eficiente, com uma capacidade de empreendedorismo brutal, mas ela trabalhava, não sentia-se nada feliz nem nada realizada, imensa frustração, e de repente vem com uma crise existencial aos 40 anos. E quando tu vais olhar para o mapa, ela vivia bola aquele mapa, ela não se conectava nada com aquele mapa. Pois. E tinha um sol em Sagitário, e de repente comecei-lhe a questionar: então gostas de viajar? Comecei a tentar tocar ali no tema de Sagitário, até que chegámos ao tema mais filosófico. Ai, Raquel, eu adoro tudo o que é astrologias, tudo o que é medicina tradicional chinesa, tudo o que é X, Y, Z. E tu nunca pensaste, não sei, olha, fazes um hobby, qualquer coisa, tanto nos teus tempos livres? E ela assim: mas que eu tenho receio, tenho medo, sinto insegurança, isto ou aquilo. Ou seja, começámos ali a desconstruir tudo aquilo e chegámos à conclusão que efetivamente era uma mulher completamente desconectada da sua essência, de viver só em piloto automático, em submodo de sobrevivência, e, como é óbvio, isso depois traz consequências, não é? Consequências, eu diria até perigosas, não é? Porque não é só, entre aspas, o vazio. Também é a doença, não é? É o corpo. Uma mulher extremamente ansiosa, não é? Montes, pronto, depois as pessoas vão atrás de psicoterapeutas, portanto, não é? Portanto, claro, no fundo, à procura de... Sim. Então, agora focando aqui no mapa astral, é possível então usar o mapa astral como o nosso mapa, a nossa matriz, não é? Orientador, que... Mas, enfim, nós vamos quase integrando o mapa ao longo da vida, não é? Ou seja, não é seguir as coisas cegamente, não é? Este astrólogo disse-me isto, então ele está a prever como vai. Não é nada disso. Simplesmente o mapa revela quem nós já somos. Completamente. E para onde é que temos propostas evolutivas? Adoro o termo proposta evolutiva, porque é mesmo isso. Tens livre-arbítrio acima de tudo, não é?
Dentro do condicionamento. Tens livre-arbítrio. O mapa definitivamente uma opção de ferramenta orientadora e iluminadora, não é? Aqui estou eu, a Raquel, isto é de onde é que eu vim, isto é a proposta para onde é que eu posso ir e no fundo a jornada evolutiva que eu tenho aqui, entendes? Ou seja, tanto a nível relacional, a nível vocacional, a nível espiritual, o que quer que seja. Certo, então no fundo o mapa mostra o nosso brilho, mas também mostra onde é que nós temos medo de brilhar. Completamente. E tu és da opinião que onde está o medo está o caminho? Sim, onde está o medo está o caminho. Nem que seja de libertação. Ok? Nem que seja de libertação, sim. Montes de pessoas têm montes de bloqueios que as impedem de conectar-se com o teu ascendente ou com o teu sol. Montes de pessoas. Sim. É interessante isso. Todos nós temos bloqueios. Isto é sempre tudo caótico. Nós viemos para cá para trabalhar, meninos, não é? É verdade. Para desfrutar da vida, etc. Mas nós viemos aqui para trabalhar coisas. Sim. Para desfrutarmos da experiência que é o planeta Terra. Sem dúvida. E por falar em trabalho, eu não queria terminar este podcast sem te trazer novamente outro desafio que me ficou aqui dentro, e depois não sei se podemos fazer agora, se não, pronto. Mas tu há bocado falaste nos ascendentes. Certo. E disseste que uma pessoa com ascendente de Touro tem certo, tendência a atrair. Agora podemos passar por todos os ascendentes? Podemos, sim. Ascendente em Carneiro são pessoas que têm que aprender a lidar com o seu medo de ir em frente, ok? Precisam de aprender a conectar-se com a sua capacidade de ação, o seu lado mais instintivo, mais intuitivo também. São pessoas muito intuitivas, são pessoas que precisam de aprender a desenvolver a sua individualidade e independência. Portanto, estão à espera... Deixar de ser carneirinhos e serem corajosos. Portanto, precisam de enfrentar os seus medos relacionados com isto. Ascendente em Touro são pessoas que precisam de aprender a conectarem-se com o tema da abundância, a desenvolver a sua própria abundância. O que é abundância para elas? Não é? Se a abundância é uma casa simples, uma comidinha gostosa, se é um palacete ou o que quer que seja, ou se é fazer o que gosto e ter a pessoa que ama ao meu lado. Interessante, sim. Conectarem-se com a sua orgânica, com o que é orgânico, com o corpo, sentirem um corpo com aquilo que está presente dentro deles, não é? Completamente. Ascendente em Gêmeos são pessoas que precisam de aprender a ser curiosas, portanto, a contactarem com pessoas, mesmo que não sejam pessoas, têm que aprender a falar se calhar de futebol, de televisão, mas também de constelações sistémicas, de física, de teorias de conspiração. Ou seja, são pessoas que precisam de comunicar, socializar com diferentes tipos de pessoas, de aprender, pessoas que têm que estar constantemente a estimular a sua curiosidade. Pessoas que tenham ascendente em Caranguejo são pessoas que precisam de curar a relação com a mãe. São pessoas que precisam de conectar-se com o sagrado feminino, pessoas que vêm aprender no fundo a lidar com a sua emocionalidade, com a sua flutuação, com as suas oscilações de humor, com a sua feminilidade, a sua ciclicidade. Com o caos, com o drama. Não. Com tudo, não é? Com tudo o que é sentir feminino. As 4 estações ao longo do ano, tudo o que é feminino. E o tema da mãe é muito importante aqui, muito mesmo. Ascendente em Leão são pessoas que precisam de aprender a deixar de ter vergonha. Deixar de ter vergonha na cara, estou a brincar. Precisam de lidar com as suas inseguranças, de aparecer, de serem o centro das atenções. Precisam de aprender a reconhecer o que é que têm de único e especial dentro delas. E a partir desse ponto da autenticidade expressarem-se ao mundo e mostrarem-se ao mundo. Portanto, são pessoas que precisam de construir uma vida com o coração. Com o coração. Portanto, o que é que te vai na alma, o que é que te vai no coração, é muito importante que haja essa conexão interior. Aprender a conectar-se com o lado artístico da vida, com o lado... a lidar com crianças, não é? Com o lado mais infantil também. Ascendente em Virgem são pessoas que precisam de aprender a se organizar, a disciplinar, a lidar com o que é chato na vida. Portanto, precisam de aprender a lidar com o que é pagar contas, o que é preciso comprar para o fim de semana para ter no frigorífico, tudo o que é a rotina dia a dia,
Virgem precisa disso e precisa sobretudo aprender a encontrar um equilíbrio entre as diferentes dimensões do nosso ser: mente, emoções, físico, espírito, eficiência, automatização. Uau. Ascendente em balança são pessoas que precisam de aprender a estabelecer uma relação conciliadora e harmoniosa à sua volta. São pessoas que precisam de aprender a se relacionar com os outros. São os negociadores. São pessoas que precisam de aprender a ter cuidado com a sua beleza, com a sua estética. Portanto, não é fútil, ok? Eles têm mesmo essa aprendizagem de aprender a olhar para o que é para a estética das coisas. Vêm aprender a ser os diplomatas. Ascendente Escorpião são pessoas que vêm aprender a se transformar, aprender a lidar com a crise, vêm aprender a desenvolver resiliência, força interior. Vêm aprender a olhar para o que é oculto, ou seja, são pessoas que vêm aprender a desenvolver o seu psiquismo, sim. Okay? E olhar para aprender a ouvir essa intuição. São pessoas que passam por muitos altos e baixos ao longo da vida porque faz parte do seu processo evolutivo. Ascendente em Sagitário precisa de questionar qual é que é o seu sentido da vida. Vêm aprender a largar um pouco o drama e aprender a ver a vida um bocadinho com mais expansividade, com mais otimismo. Vêm aprender a lançar a sua flecha e ir para zonas desconhecidas e a sair da sua zona de conforto, daí estar conectado com o estrangeiro, com outras culturas. São pessoas que vêm aprender a desenvolver o seu aventureiro interior. Ascendente em Capricórnio vem aprender a construir coisas. Vêm aprender a construir coisas que façam sentido para elas. Não é só cumprir com as responsabilidades, a ser certinha, direitinha e que aguenta tudo às costas. Não. O que é que tu queres efetivamente construir para a tua vida? Okay? São pessoas que vêm aprender a desenvolver o seu CEO interno. Não é? São pessoas que vêm aprender a administrar, a lidar com burocracias, portanto, aprender a ter paciência, aprender a ser responsáveis, desenvolver o pai interno. Ascendente em Aquário são pessoas que vêm aprender a lidar com mudanças inesperadas. Daí, nos primeiros anos de vida, às vezes, ascendentes em Aquário passam por... às vezes crescem em ambientes como famílias que passaram por divórcio, mudanças de residência, mudanças de país. Portanto, são pessoas que numa primeira fase de vida tiveram alguma instabilidade, porque elas vêm aprender a lidar com o instável. São pessoas que vêm aprender a lidar com câmbios, com mudanças, com o imprevisível. Vêm aprender a viver a sua vida de forma autêntica, aprender a reconhecer o que é que têm de único, diferente, fora da caixa. Vêm aprender a lidar também com ideias, com visões, a lidar com pessoas, com o coletivo. Ascendente em Peixes vem aprender a lidar com a sua própria sensibilidade, hipersensibilidade. Sim. Aos ambientes, às pessoas. Vem aprender, no fundo, eles têm uma mediunidade muito, muito forte. São pessoas que têm uma hipersensibilidade incrível e vêm aprender a lidar com isso, com a sua capacidade de intuição, do seu lado místico, sobretudo, altruísta, empático também, e lidar com tudo o que isso também acarreta. Acarreta, sim. E fim, não é? Peixes fim. Peixes fim. Acho que passei por todos. Bem, super interessante. Amei. Gostei muito. Raquel, olha, obrigada pela conversa. Obrigada também. Espero conversar contigo mais vezes. Foi muito interessante. E pronto, onde é que as pessoas te podem encontrar? Instagram? Sim, na astrologiaevolutiva.pt. Podem comunicar por lá. E fazer o seu mapa astrológico, saber qual é que é o seu propósito de vida. Eu estou sempre a receber mensagens a perguntarem-me astrólogos, sempre. É não sei, uma panca, a astrologia está a crescer muito. Esquece. Está a crescer muito. É um tema que está mesmo em boom. Está a ver o boom. E ainda bem. Ainda bem, claro que sim. Obrigada. Obrigada também.